governo da Ucrânia afirma que Brasil e China não estão comprometidos com a civilização, em uma crítica bastante forte contra ambos os países que não participaram de maneira oficial na Cúpula para a Paz na Suíça. Um esgarçamento de relações bastante significativo envolvendo Brasil e Ucrânia nós temos nesta declaração do governante Volodymyr Zelensky. Você concorda com isso? O Brasil, de fato, não se compromete com a civilização e tem apoiado a barbárie da Rússia na concepção ucraniana? É sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje, mas também sobre a proposta de paz do Brasil e da China de algumas semanas para a paz entre Rússia e Ucrânia. Mas antes, aqueles recados importantes, deixa o like, se inscreva no canal e divulgue o conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. Olá pessoal, apesar das rusgas entre China e Ucrânia, Brasil e Zelensky, nós temos tanto a China quanto o Brasil tentando fazer uma corrida em paralelo ao mundo ocidental a fim de tentar chegar a uma solução pacífica para a guerra entre Rússia e Ucrânia. Não significa que conseguirão, mas significa que estão tentando formar uma espécie de liderança no âmbito internacional que consiga promover a paz entre Rússia e Ucrânia. Basicamente é isto que significa. Uma vez que tanto o Brasil quanto a China não participam do encontro na Suíça de maneira oficial, o Brasil participa enquanto observador e não assina o documento final, não é? Que propõe ali a paz entre Rússia e Ucrânia, enfim, não é? E a China sequer participa nem mesmo como observador, salvo engano, não é? Mas ao mesmo tempo, Brasil e China estão tentando costurar uma espécie de alternativa às organizações ocidentais para propor uma solução pacífica no âmbito da guerra entre Rússia e Ucrânia. Só que há um problema nessa história, que é o seguinte: os organismos ocidentais são compreendidos como aliados demais da Ucrânia, enquanto China e Brasil passam a ser compreendidos, em boa medida, como aliados demais da Rússia. Então, diante dessa aliança em demasiado, aliança significativa entre Rússia e China, ou Suíça e Ucrânia, basicamente, estas duas forças que buscam costurar o diálogo para a paz acabam sendo desmoralizadas de parte a parte. Tanto é que a Ucrânia teceu críticas muito pesadas, tanto ao Brasil quanto à China, pelo fato de não terem participado de maneira oficial a cúpula de paz na Suíça. Quando nós observamos o que disse o Zelensky, vejam só, falou coisas bastante firmes, não é? Diz lá: quando o Brasil e a China adotarem os princípios expressos pela comunidade internacional que uniram todos nós até hoje como nações civilizadas, devemos então unir esforços de todo mundo nesse sentido. Em outras palavras, Brasil e China não estão comprometidos com a civilização da paz, mas sim com a barbárie da guerra. Será que é isso que o Zelensky está dizendo? E diz mais: receberíamos bem a China e o Brasil para se juntarem aos princípios que nos uniram hoje aqui e para ouvirmos os seus pontos de vista, mesmo que não estejam alinhados com a maioria do mundo. Nós temos então uma crítica bastante pesada do Zelensky ao modo como age Brasil e China em não participarem da cúpula de paz. Porém, conforme nós dissemos, tanto o Brasil quanto a China propuseram um acordo de paz há algumas semanas entre Rússia e Ucrânia. Vamos observar, além dessas reflexões que estamos aqui fazendo. Eu vou reiterar, dê o like, não é? Aí, para ajudar o nosso canal e o nosso trabalho aqui. Quando observamos aí, Brasil e China vão propor uma paz, uma trégua, um congelamento da guerra em 6 pontos. No caso, o Wang Yi é o Ministério das Relações Exteriores da China, que é aquele indivíduo que nós vemos logo no início da foto, e o Celso Amorim é o ministro-chefe de gabinete do Lula, que é ex-chanceler do Brasil, ou seja, é ex-primeiro-ministro do Brasil para as relações internacionais, ok? Ministro do Brasil para as relações exteriores, ok? Observando aí, então, os pontos que tratam China e Brasil propondo a paz entre Rússia e Ucrânia. Nós temos aí a foto, não é, bastante eloquente, da bandeira do Brasil e da bandeira da China, evidenciando os dois estados discutindo ali uma solução
possível para a guerra, em 6 pontos, reitero. Você que quer entender da geopolítica da China, inclusive, nós temos a nossa análise conjuntural toda semana, uma aula ao vivo, num ambiente que nós chamamos de sala de guerra, que inclusive os alunos gostam bastante de discutir todas as semanas o principal tema de geopolítica e entender o que está acontecendo. São vários pontos de vista, alunos que estudam de maneira bastante e se aprofundam nos assuntos. Venha participar, o link está na descrição do nosso vídeo, tudo bem? Vejam só, então o ponto número 1 da proposta de paz entre China e Brasil diz respeito à não expansão do campo de batalha. É um texto bastante longo, tudo bom, mas significa que China e Brasil apelam para que não haja uma expansão do campo de batalha. Basicamente é isso que eles estão dizendo, uma não escalada dos combates e a não inflamação da situação por qualquer parte, ok? Então, este é um ponto importante, a não expansão. Em outras palavras, o conflito não deve estender-se para outras regiões, deve se congelar onde se encontra hoje, que basicamente são 4 províncias, oblasts, no território da Ucrânia. O segundo ponto vai falar sobre diálogo e negociações. Então a primeira coisa é não expandir a guerra, tudo bom? Segunda coisa, diálogo e negociação, no segundo ponto. Diálogo direto entre ambos, isso é importante, ó, diálogo direto, eu destaquei ali diálogo e aqui eu destaco também direto, ok? E promover a desescalada da situação. Olha só, o Brasil e a China, vejam só, o Brasil e a China apoiam uma Conferência Internacional de Paz, aqui ó, destacado na cor em amarelo, Conferência Internacional de Paz, que seja, veja você, reconhecida tanto pela Rússia quanto pela Ucrânia. O que o Brasil e a China estão discutindo aqui, basicamente não, a cúpula de paz na Suíça, assim como as declarações do G7, não tem o reconhecimento da Rússia, por isso não valem. Tudo bem? Ao mesmo tempo, nós sabemos que a proposta de paz da Rússia, muitos até disseram que não foi uma proposta de paz que a Rússia promoveu ou tentou promover. A Rússia tentou promover uma rendição da Ucrânia, tudo bom? Com uma das soluções ali que a Rússia aponta é que a Ucrânia deve abandonar os territórios onde há a presença militar russa. É o caso da região Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e também Kherson, tudo bom? Então, certamente a Ucrânia não aceita, assim como não tem aceitado, ok, a Rússia, as propostas de paz feitas no âmbito ocidental. Ok? Então, o Brasil e a China estão dizendo que é necessário que Rússia e Ucrânia reconheçam-se mutuamente num diálogo de negociações, ok? Primeiro ponto, não escalar a guerra. Segundo ponto, os dois países devem estar presentes em cúpulas de paz. Na sequência, nós observamos o seguinte, ó, assistência humanitária. Tudo bom? Terceiro ponto envolvendo a questão da assistência humanitária em decorrência da prevenção necessária de uma crise humanitária, até porque os seres humanos no âmbito da guerra é quem sofre bastante, as populações civis, ok? Na sequência, a questão nuclear. Nós temos então armas nucleares, químicas e biológicas que não devem ser utilizadas, deve ser rejeitado, ok? Isto pois, existem 2 problemas nucleares na guerra. Um deles é a possibilidade da Rússia utilizar a arma nuclear caso se sinta ameaçada em sua integridade territorial. Isso já foi deixado claro pelo Putin algumas vezes, ok? Além disso, nós temos também o problema em relação à infraestrutura energética da Ucrânia, que é, em boa medida, feita a partir da energia nuclear. Em Zaporizhia nós temos uma enorme usina nuclear, salvo engano a maior da Europa, que de tempos em tempos foi atacada, ok? No contexto da guerra, a Ucrânia acusa a Rússia de ter atacado a usina e vice-versa, tudo bem? Enfim, então há 2 problemas nucleares, a questão energética e o possível acidente, e claro, o não uso de armas nucleares, que a Rússia é quem tem dito que pode utilizá-la caso se sinta ameaçada, ok? No caso ali, diz documento do Brasil e da China, prevenir a proliferação nuclear e evitar uma crise nuclear. Ok? Então, Brasil e China falam em congelamento de guerra, os 2 países devem estar presentes nos diálogos a respeito da paz, a questão da crise humanitária, que deve ser evitada, e também o problema nuclear, batendo em pontos específicos
da guerra. Na sequência, falam e aprofundam a questão nuclear. Ataques contra usinas nucleares ou outras instalações nucleares pacíficas devem ser rejeitados. No caso aqui estão se referindo justamente às usinas nucleares, enfim. Todas as partes devem cumprir o direito internacional, incluindo a Convenção sobre, de Segurança Nuclear, e prevenir com determinação acidentes nucleares causados pelo homem, ok? Então há um medo expresso aí pela questão nuclear, e o Brasil e a China batem nesse ponto. E na sequência vão tratar de órgãos internacionais e da infraestrutura e da globalização, né? O ponto número 6 aqui, ó, a divisão do mundo em grupos políticos ou econômicos isolados deveria ser evitada, não é? Estão se referindo ao G7, tudo bom? Ao mesmo tempo vão dizer que o BRICS também é uma instituição isolada, o BRICS é isolado quanto é o G7, tudo bem? Parece que não, muitos países estão pedindo para entrar no BRICS, ok? Evidenciando aí uma possível expansão deste agrupamento de países para diversos outros, enfim, certo? Em outras palavras também, a China e o Brasil estão dizendo, não podemos chegar à paz se apenas instituições fechadas, econômicas e políticas debaterem a possibilidade da paz, ok? Bom, as duas partes pedem novos esforços para reforçar a cooperação internacional em energia, moeda, finanças, comércio, segurança alimentar e segurança de infraestrutura, aqui por causa da destruição da infraestrutura na Ucrânia, sobretudo, ok? Crítica incluindo oleodutos e gasodutos, cabos óticos, submarinos, instalações elétricas, etc., tudo bem? A fim de proteger a estabilidade das cadeias industriais e de suprimentos globais. O que nós assistimos é um movimento duplo no sentido da diminuição da globalização. Primeiro, o nacionalismo, que tem crescido no mundo, ok? Esse é um ponto importante que, de certa maneira, tende a diminuir as integrações econômicas globais, as cadeias globais, ok? Políticas, assim por diante, ok? E um outro aspecto é a destruição da infraestrutura, que dificulta o comércio internacional, não é? De bens e a falta de comida e de produtos que abasteçam ali as cadeias globais de produção. Então, nós temos uma proposta de paz bastante abrangente, envolvendo a China e o Brasil, e vamos torcer para que consigamos chegar a uma paz. Tudo bem? Acho que deu para entender. Na nossa aula que ocorre hoje, nós iremos falar justamente sobre os pontos de vista mais variados que existem a respeito da proposta de paz da Rússia, da proposta de paz ali da Suíça, ok? Do G7, e além do mais, a posição da OTAN. Vejam só quantos organismos internacionais discutindo, certo? Uma possibilidade de paz, ok? A Rússia propondo o encontro na Suíça, a OTAN sugerindo que a Ucrânia pode utilizar armamentos, não é? De maneira cada vez maior, ok? A China e o Brasil tentando fazer uma alternativa ao mundo ocidental para solucionar a guerra, ok? Chegando a uma paz na Rússia e na Ucrânia. Então, bem complexo. Você pode participar de um debate toda semana, de maneira aprofundada, com conteúdo, sugestão de textos, de documentários, de filmes, enfim, e aprender geopolítica e ficar mais inteligente, aprofundar o conhecimento, sair da superfície. Para tanto, basta você clicar no link da descrição do nosso vídeo e conhecer o nosso projeto Geopolítica para Entender o Mundo. Venha estudar com a gente. Mas é isso. Respeito a geografia e, conforme sempre digo aos alunos, até mais. Tchau, pessoal.